Olá, eu me chamo Rosa Formiga e você está no Família na Real. Esse podcast ele vai tratar sobre relações familiares e afetivas num contexto jurídico e psicológico. Se isso lhe interessar, pode entrar para o nosso bate-papo e já pega a sua xícara de café. Gratidão por estar aqui e espero lhe fazer uma boa companhia. O episódio de hoje, nós vamos tratar, além de me apresentar e falar um pouco sobre esse projeto lindo, a gente também quer falar um pouco sobre o perfil do advogado familiarista. Será se o advogado tem perfil? Qual é a sua opinião? Desde já, eu peço que você me ajude nesse projeto, encaminhe para um amigo, já passe a nos seguir aqui em nosso canal. E todas as sextas teremos um episódio novinho em folha. Eu sou Rosa Viana Formiga, defensora pública em Teresina, Piauí, sou especialista em família e sucessões. Atualmente sou estudante de psicologia e, claro, uma das minhas maiores paixões e entretenimentos hoje é jogar beach tennis. Também sou atleta de beach tennis. Ao longo aqui desse podcast, você vai me conhecer melhor. Eu sou mãe de dois filhos, o Rafael e a Júlia, e tenho um pet chamado Willy. Adoro sair com as amigas, adoro fazer o social e, claro, adoro trabalhar muito, como você pode ver. Além de todas essas minhas atribuições, aqui estamos nós, pensando em um projeto como um podcast. Todas as sextas teremos um episódio novo aqui. Esse projeto eu tenho pensado por muito tempo, porque a gente já tem aí um trabalho ativo nas redes sociais, especialmente no Instagram, desde 2020. Nos últimos 2 anos, a gente tem aí trabalhado de forma mais profissional no nosso perfil e nos dedicado cada vez mais. E esse podcast é uma tentativa da gente trazer reflexões sobre o direito das famílias, que é a minha grande paixão. Vou falar até um pouco aqui como é que ele me escolheu, na verdade, e por que eu estou aqui hoje. Então, era um grande sonho meu ter a oportunidade de, além de trazer essas reflexões do mundo jurídico do direito das famílias, eu poder também trazer questões emocionais e psicológicas, que além de ser completamente conectados com a minha área de atuação, tem tudo a ver com o que eu estou estudando hoje, que é psicologia. Cada dia estou mais encantada e espero poder e conseguir terminar o meu curso. Farei o possível para concluir e logo mais estaremos aí cada vez mais fortes também na psicologia. Então, eu já quis trazer um podcast que eu pudesse tratar de todas essas conexões que são um verdadeiro amor na minha vida. O advogado familiarista, ele precisa ter perfil? Eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente conversar e desde já eu quero dizer que eu vou abordar o advogado familiarista desde ali o atendimento até o acompanhamento no processo e até a finalização ali com o seu cliente, o pós-acompanhamento de processo. Eu cheguei aqui à capital em 2003, foi meu concurso, eu cheguei aqui em 2005. Eu passei, em média, 3 anos pelo interior aqui do estado do Piauí, porque até a gente chegar na capital, vocês sabem que concurso é desse jeito. E eu quero também trazer nesse podcast minhas aventuras, minhas reflexões, minhas angústias, porque nós vamos sim falar um pouco um dia aqui sobre concurso público, que é um desafio muito grande para o advogado recém-formado, o jovem advogado. Quer advogar ou quer fazer concurso público? Então, nós queremos conversar sobre tudo aqui e também trazer convidados maravilhosos que eu possa bater um papo aqui de forma virtual com vocês. Nós queremos conversar um pouco sobre a família. Quando eu cheguei à capital, como eu dizia, tinha uma vara criminal aqui em Teresina. Então, eu ainda passei do ano de 2008 a 2012 trabalhando nessa vara criminal. Então, a partir de 2012, adivinha? Qual foi a vaga que surgiu na Defensoria Pública? Foi a Defensoria Pública de Família e Sucessões. Então, eu realmente
gosto da parte teórica do direito penal, processo penal, todavia, eu não gostava, eu não tinha perfil de uma criminalista, por mais que eu gostasse da teoria, que eu estudasse bastante, que eu me dedicasse bastante aos atendimentos, que eu amo atender pessoas, então realmente não era o meu perfil. Eu super admiro os colegas, principalmente defensores que trabalham nessa área do direito criminal, porque nós sabemos que é um enorme desafio lidar não só com os acusados, com os indiciados, com os flagranteados, como também com a família deles. Então, em 2012, a família me escolheu. Eu iniciei na família, eu já estudava, já tinha iniciado uma pós-graduação com especialização em Direito de Família e Sucessões, e eu já gostava muito. Além do que, na defensoria, desde o início, quando você vai para o interior, você já pega todos os ramos do direito. Então, você é ali um clínico geral, vamos dizer assim. Então, logo no início da defensoria, eu já tratava e já atuava no direito das famílias. E aí, o meu grande sonho se realizou, que foi chegar à capital. Não foi fácil a gente passar 3 anos aí no interior. Eu gostava muito de trabalhar com as pessoas no interior, do ambiente, mas eu sempre optei em ir e voltar, a não ser em algumas cidades que eram mais longe, e eu tinha que ficar lá, mas nas outras eu ia e voltava. Então era muito cansativo para mim. Algumas cidades, 2 horas aqui, eu tinha que sair 5 horas da manhã, e eu ia todo dia e voltava. Uma escolha minha. O certo é que eu cheguei à capital e essa vara de família estava ali de presente para mim. Alguns profissionais, claro, não suportam atuar em família por várias situações, que talvez até se enquadrem aqui nesses tópicos que eu separei para conversar com vocês hoje. Mas, para mim, isso é que faz toda a diferença para eu continuar firme no direito das famílias. O advogado familiarista, ele precisa ter perfil? Na minha opinião, a cada dia que passa, eu tenho mais essa certeza que sim. Nas audiências, no atendimento, na paciência, em lidar com o cliente, o assistido, no caso da defensoria, todos os dias. E se você não tiver esse perfil, não tiver essa sensibilidade que o advogado familiarista requer, realmente você vai sofrer muito e talvez você não siga adiante no direito das famílias. Quando a gente é concursado, muitas vezes a gente não pode escolher a nossa área de atuação. Se eu, por exemplo, não tivesse tido a oportunidade de entrar no direito das famílias através de uma vaga que surgiu por promoção e merecimento, eu não estaria aqui. Mas é por isso que eu digo, Deus colocou para mim, creio muito em Deus, sou muito católica, espiritualizada, desde já eu digo, e respeito todas as outras religiões e escolhas, mas o direito das famílias estava ali, na minha frente. E já o advogado, ele tem essa liberdade, né, de atuar no início da advocacia em várias áreas, mas ele pode escolher ali a que dá mais prazer para ele, a que vai trazer também, vai unir também a questão financeira, e ele só vai descobrir quando ele passa a atuar. Muitas vezes os profissionais jovens, inclusive, acham que o direito das famílias não dá dinheiro. Eu estou agora com uma mentoria para advogados na minha área de direito das famílias e sucessões, e eu lhe digo, eu estou cada vez mais próxima do mundo da advocacia. Eu advoguei 3 anos antes de entrar na defensoria, fui analista do TRE e hoje sou defensora pública. Então, é uma área extremamente rentável. A advocacia hoje, e nós teremos também um podcast nesse sentido, ela está completamente diferente da advocacia do meu tempo. Então, desde já, o direito das famílias poderá ser, sim, uma área muito rentável para o profissional, para o advogado, desde que ele se enquadre em determinado perfil, que é sobre isso que a gente vai falar. Então, a postura do profissional, ele tem que ser, além de sensível, ele tem que ter, desenvolver habilidades, competências, como a escuta ativa, como o conhecimento de algumas técnicas ali, que hoje são muito incentivadas
pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é exatamente essa desjudicialização. Então, o profissional do direito das famílias, o do direito como um todo, ele precisa se atualizar e ele precisa ter conhecimento de ferramentas hoje que podem facilitar e ter um perfil colaborativo. Então, o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe em diversos artigos a possibilidade e o incentivo à conciliação, à mediação. Então, hoje, por lei, todos os advogados que são profissionais que atuam na área do direito das famílias, eles precisam empreender todos os esforços no sentido de promover essa conciliação e essa mediação entre as partes. Logo no início do processo, o advogado, né, o juiz, no caso, ele tem que dar um despacho já encaminhando o processo para o SEJUSC, que é um centro de conciliação que deve existir em todos os estados do Brasil. Então, esse despacho do juiz, ele é obrigatório, a não ser que as partes ali, a parte já decline na inicial que não tem interesse nessa conciliação, mas o juiz, ele é obrigado a tentar e empreender esses esforços, assim como o advogado familiarista. Então, aquele advogado familiarista que ele tem aquele espírito combativo ainda, desde a faculdade, aquela cultura do litígio, já está completamente ultrapassado. E é claro que hoje nós vemos muito ainda esse tipo de situação. Advogados que ainda têm essa cultura combativa. Então, nós precisamos ter essa consciência e a gente precisa, através desses canais, tentar mudar e ampliar a consciência, não só da sociedade, que é o teu cliente que vai te procurar, mas a sua como advogado. Ampliar essa consciência de que é preciso ter um espírito colaborativo e tentar passar isso para o teu cliente, tentar mostrar para ele que não será o juiz, o promotor, o defensor que vai resolver um problema familiar dele, um problema da família dele. Será ele, será a ex dele, que terão que ser ali protagonistas na construção da solução dos seus conflitos. Nós apenas como advogados, juízes e as pessoas ali envolvidas, elas vão apenas colaborar nessa promoção, nessa tentativa de acordo e essa tentativa de entendimento entre as partes. Então, eu acho muito importante que o advogado ele tenha essa habilidade da escuta ativa e nem sempre técnica. Então, no início ali do atendimento, o advogado ele precisa, como a gente diz, ativar o modo avião de advogado e tentar escutar a parte. E ouvir é diferente de escutar, é olhar nos olhos, é ter uma receptividade, é ali usar o rapport, que é aquela empatia, que é aquela recepção de uma forma mais acolhedora possível, porque quem procura o advogado de família, ele tem uma dor porque ele teve uma separação, ele teve uma dor porque ele perdeu a guarda do filho, ele tem uma dor porque ele não está conseguindo conviver com seu filho, ele tem uma dor porque ele não localiza o pai para registrar no seu registro de nascimento. Então, todas as questões familiares são questões extremamente sensíveis, extremamente ligadas ao emocional e ao psicológico. Daí porque o meu podcast vai priorizar essas questões familiares, afetivas e psicológicas, que estão totalmente conectadas. E nós sabemos que o direito das famílias, ele conversa a todo instante com todas as outras disciplinas, mas a psicologia, a psiquiatria, ela está ali em quase todas as situações que envolvem o direito das famílias. Sucessões, da mesma forma. Quem vai procurar o advogado de sucessões, ele acabou de perder um ente querido. Então, ele também está ali tomado pela dor, certo? Mas o papo hoje é mais voltado para o advogado familiarista. Então, essa cultura colaborativa, sensível do advogado, a escuta ativa,
ao mesmo tempo, sem ter esse envolvimento emocional com o seu cliente. Muitas vezes as pessoas que lhe procuram ali, elas buscam vingança e não justiça. Elas querem permanecer vinculadas pelo litígio, é uma forma patológica de vínculo. Então, veja só a preocupação que o advogado familiarista deve ter. Além de todo o conhecimento, além de toda a capacitação que ele precisa ter constantemente, ele tem que trabalhar todas essas competências e essas habilidades, ao passo que ele tem que ter essa sensibilidade, essas habilidades que nós comentamos aqui, esse espírito colaborativo, ele precisa também manter-se, de certa forma, totalmente imparcial. Ele precisa ali ter que, ao máximo possível, não se envolver emocionalmente com o seu cliente. Mas, doutora Rosa, isso é impossível. De fato, é muito difícil. E é claro que a gente se envolve emocionalmente com as dores e com as questões familiares dos nossos clientes e constituintes, mas é preciso que esse envolvimento ele tenha limite, ele seja saudável, ao ponto de não interferir nas suas decisões e as suas escolhas como profissional, bem como nas suas orientações jurídicas. Então, sim, eu consigo me envolver, certo, com o meu constituinte na defensoria a cada atendimento, eu consigo ter essa recepção acolhedora. Inclusive, uma das minhas atribuições institucionais que eu mais amo é o atendimento. Então, ali eu me dou completamente. Eu acho que vale a pena o profissional familiarista, especialmente aqui o advogado defensor que nós estamos falando, investir muito nessa parte de sua profissão e nessa parte de sua causa, que é o atendimento. Naquele atendimento, além de você poder colher todos os dados importantes para o seu processo, e aqui nós já estamos falando de algo também importante, que é a organização, que é um formulário, se você tiver ali, de atendimento, uma ficha onde você consta as principais perguntas relacionadas a cada uma das demandas. Então, demanda de divórcio, demanda de alimentos, demanda de guarda e convivência. Em cada uma dessas demandas, é preciso que você tenha uma ordem ali de perguntas que são essenciais para o conhecimento daquela causa, para que você possa tomar as melhores decisões e escolhas no que se refere a orientações e peças jurídicas, inclusive nas audiências. Então, é super importante essa fase. Então, além de no atendimento, você ter essa questão de poder colher todas essas informações, você ainda poderá fidelizar o seu cliente, porque esse atendimento diferenciado, ele vai certamente voltar para lhe contratar para outras demandas. Se ele veio ali pedir alimentos com você para o filho dele, provavelmente ele venha depois fazer um pacto antinupcial para o casamento dele, ou ele vem certamente para outra demanda, se você conseguiu fidelizá-lo através de um bom atendimento, de uma boa orientação jurídica. Então, no atendimento, além de você conseguir colher todas essas informações, você poderá também confortar o seu cliente, que já chega ali com uma dor muito grande. Geralmente, como eu disse, aquelas pessoas, elas não passaram, às vezes, nem pelo luto. Numa situação de divórcio, por exemplo, eu vejo que as pessoas acham, muitas vezes, que um papel vai resolver, ou que o juiz vai resolver, ou que a defensora vai resolver, que a advogada vai resolver, e não é assim. Muitas vezes está ali dentro a resposta, dentro do outro. Muitas vezes você tem que ter, e aí é um outro ponto que eu tinha separado aqui para você tem que ter humildade e sensibilidade. Primeiro, sensibilidade, para que você consiga ver se aquela pessoa está preparada para passar por aquilo tudo. Se ela está passando por uma dor tão grande que aquela dor está comprometendo até o discernimento dela.
Nós, advogados familiaristas, nós temos que lutar sempre pelo melhor interesse das crianças quando existe criança envolvida. Num divórcio, com lado com guarda, com direito de convivência, que existe ali uma criança envolvida, nós temos sempre que preservar o melhor interesse daquela criança. É algo que é inerente à nossa profissão na área de família. E, claro, existem situações que os pais estão tão transtornados, que estão ali com uma dor tão grande, que eles não conseguem ter esse discernimento. E eles tomam decisões baseadas na vingança, no ódio, na mágoa, e não conseguem ali pensar nos seus filhos. E a gente sabe o quanto que uma mãe vive para o seu filho. Então, sob o manto daquela proteção, daquele discurso protecionista, muitas vezes a mãe está imbuída de outros sentimentos. Ódio, vingança, mágoa, como eu falei, traição, sentimentos ruins. E muitas vezes ela não está preparada para enfrentar um processo judicial, para enfrentar uma audiência. Então, você tem que ter humildade para que você possa ali encaminhá-los para uma terapia. Sim, você tem que ter essa humildade. Essa história de que advogado de família é psicólogo, jamais. Eu que estou estudando psicologia agora, eu vejo, está longe de nós sermos psicólogos. A gente tem sim algumas habilidades e temos que desenvolver essa habilidade para o exercício da nossa profissão. Mas quando a gente percebe que o nosso cliente, o nosso constituinte, ele não está legal, ele não está bem, ele não está ali preparado e não é capaz de suportar aquela demanda, nós temos que encaminhá-lo para uma terapia, nem que seja por um tempo, nem que seja paralelo, suspender, transformar aquelas reuniões ali, a primeira reunião em 2, em 3, tentar um acordo, tentar conversas, conversar com o outro colega que está assistindo a outra parte, certo? Então, nós temos diversas possibilidades de um entendimento hoje, quando um cliente chega e bate a porta do seu escritório. Então, esse atendimento humanizado, ele é extremamente importante. Importante, como eu disse, para que o advogado possa colher informação, confortar o seu cliente, ter a sensibilidade para encaminhá-lo para outro profissional, se houver necessidade, bem como para fidelizar o seu cliente. E essa história de que advogado colaborativo, advogado que pensa em acordo, ele ganha pior, ele não consegue ter um lucro melhor, isso não existe. Hoje o advogado ele pode ser advogado familiarista das duas partes. Ele pode perfeitamente assisti-los no mesmo acordo. Então, é muito melhor que você tenha esse tipo de postura e que você possa ali dar um atendimento totalmente diferenciado para o seu cliente do que você ter um espírito combativo e não estar pensando no bem-estar emocional e psicológico do seu cliente. Outra questão super importante é a ética. Com essa postura, você tem a responsabilidade de vidas em suas mãos. São famílias, são mulheres, são pais, são mães, são crianças que estão ali dependendo para resolver as suas vidas naquela consulta. Por que não? Eles depositam todas as suas esperanças de que a vida deles vão se resolver ali, na justiça, ou ali, no seu escritório de advocacia. Então, é responsabilidade que você tem que ter em ter um atendimento humanizado, em ter ética frente ao processo e frente ao outro colega que está assistindo a outra parte, é muito importante. E eu queria trazer muito essas reflexões para você, colega advogado. Cuidado também com as nomenclaturas do direito das famílias hoje. Eu vejo muitos colegas advogados que, por estarem no início da carreira e não poderem se especializar ainda, não poderem se dedicar ainda a um só direito, porque estão ali na fase de testar, de descobrir o que gostam e o que querem dedicar a sua vida, o seu trabalho, muitas vezes não conseguem se especializar naquela área. E continua aí falando termos
que nem existem mais, como, por exemplo, pátrio poder. Eu já vi em audiência colega advogado falando pátrio poder, e nós sabemos que é poder familiar, e que o poder familiar já está quase sendo substituído por autoridade parental. Então, hoje, termos como menores, como genitores, eles já estão praticamente abolidos do contexto familiar dos profissionais. Então, você, colega profissional, tem que ter muito cuidado, estar sempre atualizado, preocupado em se capacitar e estudar. Outra questão também é a complexidade das causas que nós nos deparamos no nosso dia a dia de família. Causas difíceis, causas ali que são emocionais, que mexem com a família, com a criança, que envolve toda uma situação familiar, conforme eu trouxe aqui. Daí o porquê que a família me escolheu. E certamente muitos colegas optaram aí em traçar, em dedicar a sua vida de trabalho ao direito das famílias. E aí nós profissionais temos que estar preparados para muitas coisas, como, por exemplo, a morosidade da justiça. É importantíssimo que durante o atendimento você esclareça para o seu cliente algumas situações que já vão ser uma questão que vai diminuir e minimizar qualquer tipo de aborrecimento que você tenha ao longo do andamento daquele processo e dos atendimentos com seu cliente, que é deixar claro sobre a morosidade da justiça, sobre a falta de estrutura, sobre o fato de que o andamento processual nem sempre vai depender de você, colega advogado. Eu deixo isso sempre claro. Eu faço um combinado com o meu cliente, que é sempre estar dando satisfação e acompanhando o processo dele. Na advocacia privada, muitos colegas dão até a peça para o cliente ler. Eu conheço colega advogado que faz isso. Eu acho importante, tem colegas que criticam essa postura. Eu, na defensoria, eu chamo a parte aqui atrás e mostro para ela tudo que eu estou fazendo no processo dela. Isso traz tranquilidade. Muitas vezes, essa falta de acesso ao advogado, essa falta de conhecimento do que está sendo feito em seu processo, é que os levam a procurar outros advogados, a tirar dúvidas no Google e já chegar ali com questões prontas, aborrecidos. Então, é importante que você estabeleça um limite, que você deixe tudo às claras, logo no início. Valor da sua consulta, valor do seu acompanhamento, como é que você vai cobrar os seus honorários, se vai ter alguma cobrança mensal, hoje geralmente tem, se é por ato. É importante que você já esclareça tudo isso. Importante que você esclareça os canais de comunicação com seu cliente. Vai ser por e-mail, vai ser por WhatsApp, vai ser até que horário. Muitas vezes nós sabemos que na advocacia privada, em situações urgentes, que parecem urgentes às vezes para o nosso cliente, eles nos procuram lá, procuram os advogados 10, 11, meia-noite. E na pandemia aconteceu muito isso, porque as pessoas suspenderam aquele atendimento presencial e não tinha limite. Eu trabalhei muito, eu fiquei exausto, porque a gente ainda estava administrando aquela situação e a gente não tinha ainda limites ali. Eu tinha ligação, eu tinha mensagem no WhatsApp 7, 8 horas da noite. Então, tudo isso tem que restar claro. Olha, se você atender no sábado, se você atender no domingo, você vai cobrar? Como é que você vai fazer? Tudo isso tem que estar claro para o seu cliente, para que você depois não sofra e ele também não mude de advogado, porque não sabia e estava com a expectativa diferente. Então, eu costumo dizer lá na defensoria para os meus colaboradores, estagiários, assessora, que a pior coisa que existe é a expectativa errada. Então, entrou na minha sala desde a petição inicial, eu já vou explicar tudo como é que vai funcionar. Horário de atendimento, canais de atendimento, a gente não fala de cobrança de consulta, porque a defensoria, obviamente, não pode advogar, mas a gente fala sobre limites do atendimento, sobre quem eu posso atender, quem pode vir no lugar dele, enfim. O advogado
também tem que ter também cuidado com a questão do segredo de justiça, do processo. Muitas vezes formam grupos ali para conversar com o seu cliente, tem outras pessoas que você não pode ali disponibilizar petições naquele grupo. Então, tudo isso é super importante. E, claro, você explicar para ele essa questão da morosidade, que pode acontecer, mas que você vai empreender todos os esforços e que, da sua parte, essa morosidade não vai acontecer. E, claro, você já pede que qualquer alteração, qualquer fato novo, qualquer mudança na situação fática, desde o endereço até uma outra situação mais grave, ele tem que lhe informar imediatamente. O pessoal que trabalha na família, nós na defensoria sofremos muito com isso. A parte muda de endereço, acontece uma situação, uma coisa na vida dela diferente, que vai influir totalmente no andamento do processo e até na decisão do juiz, e as partes às vezes não informam. Então é importante também que você fale isso, né? Que você deixe isso bem claro. E, finalmente, que a sentença não vai resolver problema, que o juiz não vai ser, que as partes, você tem que expandir a consciência das partes ali, você tem que tentar, além desse acompanhamento humanizado, desse olhar empático para o seu cliente, sistêmico, você dá aquilo que recebe. Então, de fato, essa visão sistêmica do advogado familiarista é super importante. Quem já estudou constelação familiar sabe do que eu estou falando, que fala lá, que explica as gerações, os padrões que se repetem. Nós vamos trazer também psicólogos aqui para falar sobre isso. Vamos trazer tantos colegas advogados da área jurídica, como também psicólogos para tratar sobre temas desta natureza. Então, a gente precisa expandir a consciência de outros colegas advogados com a nossa postura, de outros profissionais da justiça, juiz, promotores, enfim, outros colegas advogados, como da própria parte. A parte, ela não pode esperar um resultado sempre positivo ao lhe procurar. Você tem que deixar claro para ela que o ideal é que ela se esforce, expanda a consciência para que ela possa resolver os seus próprios problemas junto àquela outra parte. Exemplo, numa situação de guarda e convivência. Quantas vezes eu já estive em audiência em que as partes não conseguem resolver nem mesmo quem vai pegar e deixar o filho na escola. É briga, é acusações, é culpabilização. Então, nesse momento, você tem que deixar bem claro. Isso não vai se resolver com uma decisão, com uma sentença. Enquanto vocês não se tratarem, não aprenderem a dialogar, não aprenderem a conversar e entender que essa criança, ela não pediu para nascer, que ela não tem que passar por isso, ela não tem que escolher entre o pai e a mãe, pode ser que nada disso aqui faça sentido para você. Esse atendimento, esse processo, esse divórcio e essa sentença. Então, pessoal, é isso. Nós tratamos de temas importantíssimos aqui, além de me apresentar, de falar um pouco sobre esse projeto, que é esse podcast lindo, que eu quero fazer com todo amor para vocês, que eu vou me doar muito. Eu já queria ter essa oportunidade de um momento em que eu pudesse conversar com mais calma, com mais tempo com vocês, em uma plataforma que eu pudesse colocar esses conteúdos, receber convidados. Eu sempre quis. Então, essa oportunidade chegou. Como se diz, tudo tem o seu momento, tudo vem no tempo certo. E eu me sinto preparada, eu me sinto lisonjeada e grata por poder estar aqui, dividindo com vocês um pouco da minha experiência, desde a minha formatura de Direito, desde o meu estudo para concurso, na verdade, que nós vamos bater um papo sobre tudo isso. Vocês sabem que o meu perfil é Rosa Viana Formiga no Instagram e eu compartilho todos os meus conteúdos referentes à minha área de atuação, bem como eu compartilho minha vida pessoal. Então, nós vamos aí conversar
sobre tudo aqui relacionado a essa área de família, de novas configurações familiares, sobre decisões atuais, sobre questões dos famosos, que a gente conversa muito no nosso Instagram, sempre fazendo um link aí com o direito das famílias e sucessões. Queremos trazer novidades dos congressos que nós participamos, sempre trazendo para vocês num bate-papo leve, num bate-papo que a gente gosta, sem muita juridiquês. A gente deixa para colocar isso na legenda, as decisões, os artigos. Aqui nós queremos estar em família, família na real. O nome sugere isso. Eu quis escolher esse nome que ele passa, além da realidade da família, o que de fato acontece nas relações familiares, nas relações afetivas, regada aí ao jurídico, à psicologia. Nós queremos trazer, além de tudo isso, nós queremos trazer aí uma pitada do nosso cafezinho, como se vocês estivessem na sala da sua casa tomando um café comigo, seja de manhã, de tarde, de noite ou de qualquer lugar que você esteja me assistindo. Muito obrigada pela sua atenção. Eu espero que, se pelo menos você não concordou com tudo que eu disse, pelo menos eu tenha lhe feito uma boa companhia, e espero seguir até o nosso próximo episódio. E já nos segue aí, já manda para um amigo, manda tua dúvida também se você tiver, e vamos juntos.